que vocês entendem? Eu vou falar aqui, pessoal. Vocês acreditam? Tá? Depois eu pego essa passagem aí. Quem sabe eu até uso ela para poder conversar um pouco mais com vocês lá na época do carnaval. Mas eu gostaria de adiantar um detalhezinho com vocês aqui. Quando fala que ele aniquilou o pecado, o que vocês entendem dessa palavra aniquilar? Alguém sabe, hein, meu? Alguém ousaria falar o que é aniquilar? Então, eu penso assim, que é fazer ele diminuir, não permitir que ele cresça. Aniquilar eu entendo que é extermínio, é exterminar, é deixar de existir. É isso. Quando fala aniquilar, é destruição total, percebe? Então não existe mais pecado. Foi aniquilado. Tá? Vocês conseguem enxergar dessa forma, não? Sim, Ronaldo, eu consigo. Então, agora, o que acontece? Por que ainda nós pecamos, se já foi aniquilado? É porque tem um processo ainda que já para acontecer, que é da nossa natureza pecaminosa. Percebe? Agora, engraçado que tem uma outra forma aqui também de aniquilação que aconteceu. Está escrito lá que ele aniquilou aquele que tinha o poder, o império da morte, o diabo. Eu acho que é em Hebreus que está lá, né? Se alguém puder me ajudar depois aí. E é numa tradução que, na corrigida, acho que fala que ele destruiu, e na outra, na atualizada, fala que ele aniquilou. Hebreus 9, 26. Ei, caboclo, aí, ainda bem Mas que eu tenho. não é exatamente o que você está dizendo, mas ele fala aniquilou o pecado, alguma coisa nesse sentido. Não. Tá, fala também em Hebreus que ele aniquilou o imperador da morte, a saber, o diabo. Tá? Isso mesmo. Então, o que acontece? Então, não existe diabo mais, gente. Não existe a morte mais. Foi aniquilada. Agora, ele venceu tanto o diabo quanto a morte. Tá certo? E se você está nele, você está dizendo ousadamente que você está nele, então tem que acontecer esse processo de regeneração em você. E você pode falar ousadamente: o diabo não mais me fecunda, o diabo não mais tem mais poder, porque já foi aniquilado em Cristo Jesus. A morte não mais tem poder de me tocar, a morte foi aniquilada em Cristo Jesus. Os meus pecados também não mais existem, então, consequentemente, o aguilhão da morte perdeu a finalidade da minha vida. Foi aniquilado. Percebe? E, para mim, isso é condizente com esse momento da luz de Cristo em nossas vidas. Tá? Para mim, o Pai está trazendo essa consciência de obras vivas, tá? Porque retirou-se de nós a consciência de obras mortas. E nós estamos falando de obras vivas aqui agora. Tá? Mas o que ainda nos leva, né? Ou seja, nós temos autores aqui nos rodeando que expressam a natureza divina. Temos. Como também temos autores que expressam a natureza demoníaca. Então é por isso que essa impiedade que ainda existe sobre a face da terra são nada mais, nada menos que pessoas que não se converteram a Cristo Jesus. Não é mais o poder do diabo que está sendo manifestado sobre a face da terra. É o poder dos canais que ainda não foram iluminados pela luz de Cristo. E que, caramba, e é intenso, hein? Agora imagine se Satanás realmente estivesse aqui agora, ainda nos atormentando. Imagine se o diabo estivesse ainda nos atormentando. Imagine se ele não tivesse sido aniquilado em Cristo Jesus. Percebe? O tamanho da corrupção, o tamanho da perversidade, o tamanho das coisas, né, que acontecem, né, o tamanho das manifestações nada mais são do que de canais que se manifestam, né, ainda, canais que não foram iluminados pela luz de Cristo. Percebem? Então, o que acontece? Acorda, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Cristo está te iluminando. Tá? Eu não sei qual estágio que você se encontra, mas eu tenho certeza de uma coisa.
Cada dia que passa, você tem sido acordado. Cada dia que passa, você tem se determinado a se levantar dentre os mortos. Cada dia que passa, você tem visto a luz de Cristo te iluminando. Não há dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Tá? O que eu estou falando aqui agora? Estou verbalizando para principados e potestades. Tá? Quem é esse grupo da família Emmanuel? Entendeu? Nós somos os luzeiros de Cristo e ninguém nos segura. A luz de Cristo brilha em cada um de vocês aí que estão escutando, brilha também em mim, brilha em nossas famílias. Nada nos será impossível. Ele é honrado e glorificado por toda atitude que você toma, minha irmã, meu irmão. Você realmente manifesta a natureza de Cristo. Você tem a consciência agora regenerada, né, para que você, além de ver Cristo, você passa a ser Cristo. Você é a expressão exata do ser que Cristo é. Tá? Eu estou trazendo agora, pela autoridade de Cristo que habita em mim, essa consciência viva na tua mente, em todo o teu ser. Estou levando agora cativo em pensamento, né, em obediência a Cristo Jesus, todo pensamento contrário ou truncado da tua mente. Essa autoridade já nos foi dada, então eu estou exercitando essa autoridade aqui agora. Levo cativo em obediência a Cristo Jesus todo pensamento. Tá? Eu coloco toda a consciência da tua mente em Cristo Jesus, de uma maneira que você ainda não experimentou. Tá? Posso escutar um amém nisso? Amém. Eu pensei que só quem estava ficando doido era eu, Ronaldo. Graças a Deus que você, graças a Cristo Jesus que você é outro doido. Porque eu estava falando e com medo de falar. Eu não vejo mais o mal. Eu não consigo ver mais Satanás. Eu não consigo ver as trevas. Eu não consigo ver. E eu estava pensando, eu estou doido. Ou estou ficando doido, ou... Aí eu fico meio calado, falo devagar. Mas agora, ainda bem que tem outro doido igual a mim, que é você, que falou que o Satanás... Perfeito isso daí. Eu tô um com você nisso. Ele foi aniquilado, a morte foi aniquilada. Temos que ter consciência disso. Isso tem que entrar na nossa mente e transformar. Nós não podemos nos conformar. Temos que nos transformar. Essa é a verdade. Nós estamos conformados com a religião, com o sistema religioso ainda. Infelizmente, nós ainda temos muito do sistema religioso dentro dos nossos corações. Nós temos que aniquilar, como você falou, destruir esse sistema religioso, para que a gente possa entrar nisso. Eu não consigo ver mais o diabo, eu não consigo ver mais... Não consigo ver isso. É diferente. Eu estava me achando meio doido, mas agora ainda bem que tem outro doido aí junto. Não sei se tem mais algum doido que vai declarar isso, né? Agora você tem Mas vai certeza, ser né? o asilo de Emmanuel agora, né? Não é mais família de Emmanuel, não. É o asilo de Emmanuel. Amém por isso. Fiquei muito feliz. Hoje à noite eu estou vibrando, né? Porque escutei isso aí e estava queimando meu coração há muito tempo, mas eu não tinha os versículos que você trouxe agora para confirmar isso, que ele foi aniquilado. Maravilhoso isso. Sensacional. Perfeito. Então, estou feliz. Aí, Hebreus 2,14. Eu vou verbalizar aqui, olha. Amém. E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ha! Eita! Entendeu? Tá aqui, ó. Estou verbalizando para principados e potestades. O seu chefão acabou. O meu malvado favorito agora, que é Cristo Jesus, né? Que ele é o cabeça de todo principado e potestade. Saibam, principados e potestades, que vocês agora têm outro Senhor, tá certo? E ele não é malvado, mas ele é o meu favorito. Ele é o Senhor, né? Como eu brinquei, né? E tem muita gente que me escuta falando, eu tô aí juntinho com o porteiro do inferno. Aí o pessoal até assusta, né? Mas por quê? Eu tenho que transformar a mente dessa pessoa. Eu tenho que revolucionar o pensamento dela. Então, se eu não der um tratamento de choque para essas pessoas, eles vão ficar na mesmice da religiosidade. E não, Cristo tem que resplandecer na vida dessas pessoas.
Tá certo? Agora, a multidão, está escrito lá que a plenitude dos gentios tem que estar habilitada para poder falar de Cristo intensamente. Porque a única forma de convencer os judeus é quando se manifestar a plenitude dos gentios. Então nós temos que remir o tempo, nós temos que chegar e chacoalhar o tempo. Acorda, tu que dormes. Levanta diante dos mortos e o Cristo te resplandecerá. Cristo vai te iluminar. Porque a obra já foi completa, está consumado. Percebe? E você, minha irmã, meu irmão, tem que ter essa consciência viva, né? Haja luz na tua mente, haja luz na tua consciência, haja luz em todo o teu pensamento. Você é a expressão exata de Cristo. Tome essa consciência viva. Você é consciência, você é a luz de Cristo sobre a face da terra. Manifesta. Tem outros textos aí, ó. 1 Coríntios 15, 24. Aí, aqui você está falando que o principado e potestade que ainda vai ter que ser destruído. É isso, Paulo? Esse destruído é a mesma original, aniquilar. Quando houver aniquilado, todo principado vem contra a sua potestade e poder. Porque isso ainda está em vigor, né? Por enquanto. Até que haja a manifestação dos filhos do Altíssimo, né? Para poder realmente colocar. E o interessante agora é Efésios 2,15. Qual? Efésios 2,15. Esse aboliu é a mesma coisa de aniquilar. Aniquilou na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, né? Fazendo a paz e reconciliasse ambos, gentios e judeus. Aniquilou o pecado e aniquilou a lei, né? Então, sem lei não é pecado. Então, não só o pecado é aniquilado, porque a lei, né? Olha que coisa fantástica, pessoal. Cada dia fica mais vivo o novo caminho que o Pai nos deu. Cada dia fica mais vivo em nós. Quem nos separará do amor de Cristo? 1,10 aí. Hein? 2 Timóteo 1,10. Fala então aí, Paulo. Manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo Jesus, né? O qual não só aniquilou a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Eis a luz do mundo, Cristo Jesus. Olha bem, cada dia que passa, mais se dissipa as trevas que da religiosidade em nossas vidas. Mais se dissipam as trevas. Glórias a Cristo Jesus por tudo. Então, duas coisas, né? O Manuel falou a respeito da criação, né? E a gente vê lá em Apocalipse falando que Cristo Jesus é o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, né? Ele estava lá no princípio. Tem aquele versículo, né? Nós já falamos disso, né? Que Jesus, ele veio como o primogênito de toda a criação, né? Ele era o primeiro a ser criado, né? É estranho, né? Como que ele, se ele é Deus, como ele foi o primeiro a ser criado. Mas a primeira coisa que foi criado, o que foi, né? Haja luz, né? Então, a primeira coisa criada foi a luz. Então, Cristo é essa luz, né? Então, ele foi criado, primeiramente, como luz, né? E a gente vê no Apocalipse que não vai precisar mais do sol, né? Por quê? Porque a luz que é Cristo vai brilhar, né? Então, assim, o sol foi criado depois, né, da luz. Porque as pessoas não estavam ainda aptas para viver na luz de Cristo, né? As pessoas, pelo pecado, perderam esse contato com a luz. Então, para não morrer, né, Deus colocou essa luz. Mas vai chegar o tempo que essa luz vai voltar, e não vai precisar mais do sol. Então, né, ele é essa luz. E essa luz de Cristo que a gente está espelhando, né? E eu acho que, por enquanto, a gente não está ainda plenamente transmitindo essa luz, não porque a gente não tem essa luz, né? A gente já tem essa luz em nós. É como se a gente pegasse uma lâmpada e pintasse ela de preto, né? E acendesse, né? Ela vai estar com toda a luminosidade dentro dela, só que não vai estar se pegando, porque está preta, né? Daqui a pouco você vai tirando aquela sujeira da tinta por cima, a luz vai irradiando. Mas a luz já está nela, a luz está irradiando. Então, é uma coisa nós, né? Nós já temos a luz. Então, que a gente falou
algumas semanas atrás, né? Aparte-te do mal, busca o que é bom, né? Então é preciso a gente sair do mal, abandonar aquilo que nos impede, aquilo que impede a luz de brilhar. Nós já temos a luz, né? Mas existe algo ainda na gente que tem impedido essa luz de brilhar. E aí que nós temos que estar tendo esse processo aí de salvação da alma, justamente nesse sentido, né? De tirar tudo aquilo que tem impedido esse brilho, tudo aquilo que tem impedido essa luz de Cristo brilhar, e vamos radiar, atingir as pessoas com nossa redor. Tem crescido? Tem, com certeza. Dia após dia, né? Cada dia brilhando mais, quer dizer, cada dia está sendo tirado realmente esse impedimento, né? Que não nos deixa a luz de Cristo brilhar. Agora, o Pai que está tendo essa libertação. E é interessante ver isso, né? Que tudo aquilo que impedia, né, já foi tirado. Né? A lei foi aniquilada, o pecado foi aniquilado, a morte foi aniquilada, né? Você faz potestade, serão aniquilados. Por quê? Como Paulo falou algumas vezes aí, né? A outra palavra de Cristo na cruz, está consumado, está feito. Então, tinha que ser feito, já foi feito. Tinha que ser feito, já foi feito. Então, o que cabe a nós agora é tomarmos posse disso, né? Tomarmos posse disso. Salmo 34, né? Na tua luz, vemos a luz. Né? Na tua luz, vemos a luz. E não tem como ver a luz sem a luz de Cristo, né? Não tem. Qualquer outra coisa que se apresente, né? Como luz, se não for Cristo, não é luz, né? Acho que é Paulo que fala, né? Se a luz que brilha em ti for em trevas, que grandes trevas serão, né? Então, se a luz que há em ti for em trevas, como é que a luz pode ser trevas? Ela pode ser trevas, sabe, no fogo de Cristo, né? Então, é algo que a gente imagina que tem discernimento, que está certo, mas está indo para a morte, né? Então, a única luz que vai nos levar realmente a isso, a vida, né, é Cristo, né? Ele é a luz, a luz estava nele, a luz era, né? A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, né? Então, somente em Cristo nós temos a vida, e somente em Cristo nós temos essa luz, né, que nos dirige, que nos dá discernimento, que nos dá entendimento. E interessante o texto de Efésios, né, que Paulo colocou no grupo, né? Então, a luz não é apenas um discernimento, né? Não é apenas um discernimento. E diz lá em Efésios, né? Efésios 3. Que antes erais trevas, agora sois luz do Senhor, né? Andai como filhos da luz. Então, não basta ter a luz, né? Temos que andar como filhos da luz. Não é automático, né? Não é automático. Então, eu tenho a luz, então eu já vou brilhar. Não, né? É questão do livre-arbítrio. Então, eu posso realmente me colocar, né, sobre o velador e iluminar, eu posso me esconder. Então, se eu tenho a luz, eu tenho que andar como filho da luz. E dar os frutos da luz, né? Interessante esses frutos da luz também, né? Bondade, justiça e verdade, né? Bondade, justiça e verdade. É que o mundo está carente hoje, né? A gente vê essa carência hoje, carência, essa traz para frente, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O mundo está escravo, o mundo está aprisionado, porque o mundo não conhece a verdade. O mundo não conhece a verdade. E glória ao Pai que nós estamos conhecendo, né? Nós conhecemos essa verdade. E Cristo é verdade. E realmente quem nos libertou e está nos libertando cada dia. Essa é verdade que a gente tem que estar realmente proclamando, né, ao mundo. Então, essa é verdade que vai nos trazer essa libertação, né? Justiça, né? A gente vê aqui no Brasil mesmo, né? Como as coisas estão invertidas, né? Estão invertidas também. Realmente foi criado um senso, né, de justiça que aparentemente busca realmente o bem das pessoas, mas na verdade, né, só aprisiona, só escraviza, só realmente traz tristeza e traz morte para as pessoas. Né? Não há justiça, né? Não há justiça. E bondade, né? Como Cristo, né, falou, né? Como Jesus Cristo, só existe um que é bom, né? Só existe um que é bom, que é o Pai. E nós, manifestando de Cristo, nós podemos manifestar essa bondade do Pai, não nós, né? Não a nossa bondade, mas a bondade dele. E acho que é essa luz que tem que ligar realmente, né? Bondade, justiça e verdade. Que o Espírito de Cristo realmente esteja nos capacitando para isso, né? Que haja realmente
extravasar dessa luz, né? Através de nós, da imagem, da justiça, fazendo verdade, né? Toda essa narrativa, né? Está sendo criada hoje, que tem iludido as pessoas, que tem trazido uma falsa sensação de verdade. Mas cai por terra, né? Toda essa ilusão se dissipada, né? Toda essa ilusão se dissipada. Que haja uma revelação de quem são realmente nossos líderes, de quem são as pessoas que estão dominando o mundo hoje, né? Para que realmente os povos todos conheçam e vejam, né? Realmente quem está à frente disso. Conforme diz aí em Isaías, né? Que não se chame mais o corrupto de nobre, né? Nem o tolo de benevolente. Que sejam reconhecidos como tais e que o amor de Cristo possa extravasar, que sejamos esse instrumento, né? De Cristo para trazer essa luz, trazer entendimento, trazer libertação, fazer justiça, trazer a bondade, né? Que o mundo está tão carente. Amém. Glória ao Pai pelo que tem feito e haja realmente essa manifestação através de nós. Amém. Amém.